Olá, amigos, irmãos da Nação do Calvário, tudo bem com os irmãos? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão da Montanha. Na parte primeira, o vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a importância do Sermão da Montanha, falamos também sobre aspectos que envolviam aí paralelismos entre o povo de Israel, a sua saída do Egito e Jesus Cristo, e um pouco também sobre o contexto da época de Cristo, ok? Então hoje nós vamos aí direto para o texto, ok? Lembrando que eu tenho aqui comigo uma tradução Almeida, corrigida e revisada, tenho também a King James e tenho uma Bíblia, uma paráfrase, a mensagem. Vamos ler o texto? Vamos lá para Mateus, capítulo 5, o versículo 1. Capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, versículo 1. Diz assim: E Jesus, estou lendo a Almeida, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. A tradução de King James diz assim: E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa que, ao meu ver, me parece importante. A gente lê esse primeiro versículo e acha que não tem muito a comunicar. Jesus encontra a multidão, vê a multidão, e ele sobe ao monte e se assenta e começa a conversar com eles. Mas vamos lá, vamos tentar trazer alguns entendimentos nesse primeiro versículo. O cenário era Jesus, né, as personagens, na verdade, Jesus, os seus discípulos e a multidão. Jesus e os discípulos, a gente encontra eles descritos nos evangelhos, e temos também a multidão, que era a massa informe, vamos dizer assim. Os evangelhos mostram a multidão como um aglomerado de pessoas que seguia Jesus em geral por conta dos milagres que ele fazia, mas também eles ouviam os discursos de Jesus, os ensinos de Jesus. E esses ensinos para a multidão soavam como algo de extrema autoridade. O próprio Sermão da Montanha, no término, ao testemunho de que os escribas não ensinavam como Jesus ensinava, pois Jesus o fazia com autoridade. A multidão, em geral, era descrita como de pessoas necessitadas, pessoas enfermas, mas também havia no meio da multidão os religiosos das seitas farisaicas e das seitas dos saduceus em geral. É, e ocorre que a multidão aqui não é descrita com o tanto de pessoas que havia. A gente pode supor que eram algumas milhares de pessoas, porque normalmente Jesus era seguido por milhares de pessoas. Quando a gente vê a multiplicação de pães, tanto a primeira quanto a segunda, a gente vê essa descrição de, por exemplo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que não eram contadas, em torno de 20.000 pessoas. Então a gente tem mais ou menos uma ideia. É... Ora, mas em que medida isso é importante? A gente precisa, de alguma maneira, visualizar isso com a nossa mente, para a gente ter um entendimento. Jesus estava diante de uma multidão e ele sobe a um local mais elevado. Então é de se entender que a multidão ficou espalhada pelo monte. E normalmente, quando alguém quer ser ouvido, a pessoa ela fica em pé,
ela sobe também num local mais elevado e ela imposta a voz, ela fala com uma imponência maior. Jesus sim subiu a um local mais elevado, mas ele se assentou, o que não me parece ser uma atitude muito comum para quem quer ser ouvido. Ao invés de ficar em pé e falar a plenos pulmões, fazer ecoar a sua voz e os seus ensinos, Jesus ele se assenta juntamente com os seus discípulos e o restante da multidão. Então é provável que Jesus foi falando, ele não estava clamando em alta voz, ele foi ensinando, falando numa voz, num tom que não alcançava os que estavam mais longe. É provável que os discípulos foram repassando para os demais que estavam atrás e assim por diante. Isso é uma suposição, ok? Eu imagino que foi isso. Não tem como cravar na pedra que foi exatamente isso. Ora, tudo isso não me parece tão importante. Talvez você esteja pensando isso, que essa questão do cenário que foi o que eu construí aqui na mente não é tão importante. É, talvez você até possa discordar, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é o fato de Jesus ter se assentado junto com os seus discípulos para ensinar o que ocorre. Nós estamos falando de Jesus, o Messias aguardado, o Deus encarnado. João capítulo 1 mostra que ele era o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ora, esse Deus Todo-Poderoso se despe das suas roupagens de glória, como num verso de um poeta inglês chamado George Herbert. Ele se despe das suas roupagens de glória e ele habita no meio de nós. Não obstante ele se tornar homem, ele se assenta com os homens. Eu acredito de verdade que nós, numa análise de discurso, a gente tem que se atentar à questão do ethos, não só no que está sendo falado, mas no como está sendo falado, por quem está sendo falado. Esses aspectos circundantes do discurso, eles são muito importantes. Então, existe a questão da linguagem não verbal, do corpo, da postura, da estética. E Jesus, ele se assenta com os homens. Para mim, isso é muito sintomático. Ele passa a ensinar os homens se igualando a eles. O ensino de Jesus não é normativo no sentido de vir de cima para baixo. A lei de Moisés ela teve esse aspecto. O povo ficou no sopé do monte e Moisés desceu o monte com a lei, com as leis nos seus aspectos morais, éticos, dietéticos, etc. Mas é aquilo que veio de cima para baixo, com o seu aspecto normativo. A lei de Moisés é a lei. Quem não fizer essas coisas, quem não fizesse essas coisas, seria punido. E Jesus ele traz um outro caráter da lei de Deus, o caráter pedagógico, didático. Ele se iguala aos homens para ensinar, ele se assenta com o ato de se assentar juntamente com os homens para mim, um indício de que ele estava ali naquele momento ensinando os homens de igual para igual, na linguagem dos homens, falando das coisas pertinentes ao reino. E aí Jesus vai começar o seu discurso falando sobre as chamadas bem-aventuranças,
ou beatitudes, né? Algumas traduções trazem beatitudes, outras falam bem-aventuranças. O que Jesus estaria dizendo aí? Jesus falaria nesse primeiro momento daqueles aspectos característicos de um cidadão do reino, daqueles aspectos característicos de alguém que de fato é mais do que feliz de acordo com o padrão ético do reino. Jesus estava falando aqui de uma ética do reino, a tônica da pregação de Cristo, que começou ali com João Batista, era: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus, ele começa o seu ministério trazendo essa ideia de quem ele estava agora falando sobre as coisas pertinentes ao reino. E aí ele começa o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças ou das qualidades daqueles que, de alguma maneira, eles são rejeitados pelos padrões éticos do mundo, do Egito, do status quo, mas eles, na verdade, são abrigados pelo reino. É, vale lembrar que naquela época o contexto era o Império Romano, era um contexto de tirania, de imperador, daquele que impera, que impõe. O povo de Israel, o povo judeu, estava obrigado, estava subserviente a esse Império Romano. O povo precisava pagar impostos e tudo mais. Eles deviam, na verdade, eles se sujeitavam ao César. Então, neste contexto, nós vemos Jesus trazer um contraponto. Se é verdade que naquele tempo, para esse padrão mundano, para esse sistema, esse estado de coisas, ou esse sistema demoníaco, lá na epístola de Tiago, fala que existe uma sabedoria segundo o mundo que é demoníaca, porque ela parte do egocentrismo, e a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, ela vem de uma centralidade no Cristo, e por isso que ela é uma maneira de pensar não centrada no eu, mas no outro, na alteridade. É, então, se para Cristo o que era valoroso era ser manso, humilde em espírito, era ser perseguido por amor a Ele e tudo mais, para o sistema da época, para o império, para o mundo circundante da época, o importante era sorrir, não era chorar, era ser forte, era ser valente, era ter força, era não ser perseguido. Enfim, Jesus traz um conjunto de valores que se contrapõem ao sistema da época. Então, nós vamos começar lá no versículo 2 a ver um pouco dos aspectos dessas bem-aventuranças. Jesus vai dizer no versículo 2, né? No versículo 2, na verdade, abrindo sua boca, os ensinava. Então Jesus, ele traz o seu ensino assentado com os seus discípulos. No verso 3 ele começa a dizer: bem-aventurados, ou mais do que felizes, são os pobres de espírito, na revisada e corrigida, porque deles é o reino dos céus. Ok? Eu vou ler aqui no versículo 3, na King James diz: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Ok? Abençoados também é o que traz aqui na paráfrase, né? Abençoados são vocês, né?
Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Essa é a mensagem. Eu particularmente gosto da tradução da King James quando fala pobres em espírito. Então, Jesus vai dizer que bem-aventurados ou abençoados ou mais do que felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, esse reino que Jesus estava pregoando, esse reino que Jesus veio trazer, uma boa notícia, esse reino que até então os seus ouvintes não sabiam do que se tratava, porque o que eles conheciam era a lei de Moisés, eles não tinham essa noção de um reino que não fosse dessa terra. E aí Jesus traz a noção do reino e mostra o conjunto de valores que esse reino propõe. E nesse novo reino, o pobre em espírito ele tem espaço. O que seria pobre em espírito? E por que que eu prefiro essa tradução do que pobre de espírito? A ideia de pobre de espírito talvez me pareça um pouco a ideia, me transpareça a ideia de alguém que possui uma fragilidade moral, talvez alguém que tem uma pobreza no que diz respeito à sua espiritualidade ou no que diz respeito a sua o seu caráter, né? Quando diz pobre em espírito, me parece uma tradução que me faz entender que no seu espírito, no seu eu, esse pobre ele é alguém vazio, é uma pessoa que é vazia de si mesma. O reino ele haveria de ser dado àqueles que não são suficientes de si ou não são capazes de si mesmos. Não, a palavra de Deus e principalmente os ensinos de Jesus apontam para esse caráter de humildade. Jesus ensinou: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então essa humildade também vista quando Jesus fala assim: olha, o reino pertence aos pequeninos. Se vocês não forem como um desses pequeninos, de modo algum entraram no reino. Então me parece que o que Jesus está demonstrando é que alguém para ter o reino ou adentrar o reino precisaria se esvaziar de si mesmo. Isso concorda com as palavras do próprio Cristo quando ele ensina: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou é um esvaziamento do eu. A kenosis, capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, vai mostrar a kenosis do Senhor, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se e tomou a forma humana. Então, quando Jesus fala de ser pobre em espírito, o entendimento que eu tenho é que é ser vazio de si mesmo, é ser humilde, é ser simples, não ser cheio do eu ou do ego, mas sim ser cheio da humildade, da simplicidade. Alguém que é pobre é alguém que tem escassez, é alguém que está vazio, que não possui. Então, ser pobre em espírito me transparece essa ideia, ok? É uma ideia que não somente eu sustento, tem outros que sustentam também. E o Holden, Huberto Holden, fala um pouco disso no seu livro O Sermão da Montanha, ok? Bom, por hoje nós ficamos por aqui e
Se puder, deixe os comentários, deixe um like aí no vídeo, compartilha com amigos, se inscreva no canal, ok? E nos vemos na terceira parte.